Boa noite para você que vai nos acompanhar pelo Instagram. Boa noite para você que vai nos acompanhar pelo Facebook. Depois nós postaremos esse vídeo também no YouTube. Quero dar as boas-vindas para você, nossa seguidora, nosso seguidor. Nós completamos agora em setembro 1 ano de história aqui no Instituto Iluminada e hoje nós retornamos nesse momento em comemoração ao Dia das Crianças com essa live de apenas 30 minutos. Nós estamos ainda reformulando a nossa forma de entregar a você aquilo que há de melhor. E nós estamos e estaremos a cada dia testando aquilo que é mais importante para a sua vida, que contribui ainda mais com a sua vida e com aquilo que você ainda não conhece. Então eu quero agradecer nesse momento aos nossos seguidores, aos novos seguidores que nós adquirimos durante essa semana, durante esse mês. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É um prazer poder servir a sua vida. Nós queremos agradecer também ao grupo VIP Sistêmico, em que nós pudemos entregar uma maravilha de informações, conhecimentos, atividades, exercícios que de fato contribuíram com a vida de muitas pessoas. Muitos sistemas familiares foram beneficiados nesse longo mês de setembro em que nós estivemos juntas. Nós estamos em obras e eu quero dizer a você que essa é uma oportunidade de reformulação, de regeneração e de poder pensar cada vez mais sobre aquilo que nós realizamos aqui nessa página do Instituto Iluminada. Então, para você que não me conhece, eu sou Tainã, filha do Jorge e da Doralice, e através dos meus pais que eu posso oferecer a você esse momento de consciência sistêmica. Seja bem-vindo, Giovanni, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Então, nós vamos dar início a uma nova jornada do Instituto Iluminada. Depois eu vou também mostrar esse novo cenário que está aqui atrás de mim, que nós estamos construindo passo a passo, a cada dia nos dedicando a pensar de uma forma melhor de entregar para você aquilo que você merece. Deb, seja bem-vinda, boa noite, muito obrigada pela presença. Eu vou iniciar então aqui com um texto desse livro aqui, ó. Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor. Nós vamos falar sobre como permitir que as crianças sejam felizes, não é isso? Nós só podemos realizar isso, né? Como fazer as crianças serem felizes? Essa é uma preocupação muito grande que os pais têm, que os padrastos, as madrastas têm em relação às crianças. E eu vou começar com um capítulo desse livro que está dizendo exatamente sobre felicidade. E diz o seguinte: a felicidade é uma conquista da alma. E a felicidade, afinal, ela existe? A respeito da felicidade, ocorre-me um aforismo que escrevi uma vez. A felicidade almejada pelo eu nos escapa com facilidade. Nós crescemos quando ela se vai. A felicidade da alma chega e permanece. E cresce conosco. A felicidade existe no âmbito de um determinado movimento da vida. Por exemplo, o primeiro amor, a celebração do casamento ou o nascimento de um filho. Cada fase da vida tem as suas próprias leis e a sua própria satisfação. Isso é um fato frequentemente ignorado.
Consideremos a criança no ventre da mãe. Ela é feliz, mas apesar de ser feliz, depois de 9 meses já não pode conter-se. Se tiver sorte, vai se reencontrar nos braços da mãe, que a alimentará, cuidará dela e a amará. Depois de algum tempo, isso já não é o suficiente. A criança quer andar, ir embora. Então essa criança se transforma num adolescente, cheio de impaciência e de ânsia de liberdade. Depois de algum tempo, isso também se torna monótono. Então se inicia uma nova fase: a profissão, o dever, o casamento, os filhos e tantas outras coisas. Em muitas culturas, esse progresso é regulado através de ritos, de modo que a criança passa da infância à adolescência e da adolescência à idade adulta de maneira pré-determinada. Esses ritos praticamente não existem em nossa cultura. Por exemplo, antigamente o serviço militar marcava para o jovem a transição para a idade adulta. Depois disso, o casamento marcava outra transição. Então, nessa noite, esse é um texto do livro Constelações Familiares, do Bert Hellinger. Então, nós vamos falar aqui hoje, porque esse é um grande anseio que os pais têm: fazer seus filhos felizes. E aí eu vou começar a entregar para você verdadeiramente o que você precisa saber imediatamente, instantaneamente. Seja bem-vindo, Antônio Henrique. Muito obrigada pela presença. Então, o que você precisa saber imediatamente, que eu não vou segurar essa informação de você? Os seus filhos só serão felizes se você for feliz. Porque os seus filhos copiam tudo que você faz. E não é porque você fala, não é porque você diz que faz. Os seus filhos percebem e sentem o que você sente, o que você faz, aquilo que você acredita, aquilo que você defende. Então, por mais que você diga algo para os seus filhos e você não viva isso verdadeiramente, os seus filhos imitam você em tudo, seja sendo pai ou sendo mãe. Então, nesse momento, eu quero entregar para você exatamente isso. Isso te surpreende? Isso é assustador para você? E eu quero dizer também que nós aqui no Instituto Iluminada, nós não temos nenhuma pretensão em dizer para os pais aquilo que eles devem fazer. Os pais sabem o que deve ser feito, porque existe uma tradição familiar e que essa tradição ela passa para você também. Você também, mesmo diante de situações que são cada vez mais diferentes das situações que foram vividas pelos seus pais, pelos seus avós, você inconscientemente, instintivamente, você sabe o que deve fazer. Então, nós não temos a pretensão de dizer para você o que é melhor para você, o que você deve fazer. E aí eu digo, todas as vezes e todas as pessoas que a gente encontra no mundo, seja em qualquer lugar, em qualquer situação, é necessário que a gente compreenda algo muito importante. Nós não caminhamos sozinhos. Os pais sempre nos acompanham onde quer que a gente vá. Então nós somos seres individuais, mas nós carregamos em nós o nosso pai e a nossa mãe. A nossa família é a coisa mais importante que a gente tem na vida. E seja essa família do jeito que ela for, nós não estamos determinando, ninguém está dizendo
que tipo de família que deve ser a sua. A sua família é aquela que você nasceu nela, é aquela que você pertence. Então a criança, porque nós diante dos nossos pais também somos crianças. Crianças no sentido de que nós somos pequenos diante deles. Eles são grandes e nós somos pequenos. Eles são maiores e carregam um peso muito maior do que nós, que recebemos deles a vida. Então, se você é pai, se você é mãe, é preciso você olhar para os seus pais e perceber o quanto eles são grandes, o quanto eles foram excelentes, porque eles conseguiram passar a vida para você. E você recebe essa vida e necessita agradecer aos seus pais por esse presente maravilhoso que você recebeu. Então, mesmo quando os pais nos tratam de forma injusta, mesmo quando os pais não são adequados sobre a perspectiva do carinho, do amor, mesmo quando os pais são violentos, mesmo quando a gente odeia os nossos pais, porque a gente também passa por uma dessas fases na vida, tudo isso é para dizer para o mundo, para a vida, que nós somos vinculados ao nosso pai e à nossa mãe. E mesmo quando nós os odiamos, nós os amamos, porque nós sabemos que esse vínculo, ele é eterno. Ele não se rompe, nem com a morte, nem com as doenças, nem com a mudança de cidade, nem com qualquer outra situação que possa separar fisicamente você dos seus pais. Então, mesmo que a gente tenha sido ferido por aquele homem e por aquela mulher que nós chamamos de pai e de mãe, nós somos filhos para sempre desse pai e dessa mãe. Mesmo essas crianças que foram feridas por esse homem, por essa mulher, mesmo essas crianças que foram tratadas de forma injusta por esse homem, por essa mulher, as crianças, elas pertencem aos seus pais. Os pais são donos dos seus filhos. Os filhos pertencem aos seus pais. E esse vínculo, ele não se rompe nunca. Então nós precisamos, como filhos que somos, precisamos reconhecer a grandeza dos nossos pais. Precisamos compreender o quanto os nossos pais contribuíram para essa possibilidade que nós estamos diante dela agora, a vida. Então as crianças, elas são felizes quando esses pais são felizes. E você pode perceber pais que são muito rabugentos, têm filhos muito rabugentos. Os filhos aprendem tudo com os pais, aprendem ética, aprendem a postura diante da vida, copiam inclusive as doenças que esses pais em algum momento tiveram. Isso tudo está vinculado a um amor cego, porque essas crianças elas amam tanto seus pais que elas querem repetir o mesmo tipo de vida que os seus pais tiveram. Então é importantíssimo perceber e reconhecer que as crianças, elas são uma cópia de seus pais. Elas são uma cópia, mas elas estarão a vida inteira enquanto elas existirem. E aqui não é só nesse mundo, é para todo sempre. Em outro cosmos que a gente desconhece, mas esse vínculo, ele nunca se separa. E as constelações familiares, elas conseguem trazer para nós esse pertencimento e essa necessidade de reconhecer que isso é uma grande verdade, que essa é uma lei da vida que não se desfaz porque nós concordamos ou nós discordamos. Então, da mesma maneira que a lei da gravidade
Todas as vezes que eu pego uma caneta e solto ela, ela cai. A lei da vida, ela mantém os nossos relacionamentos sob determinadas regras, que independentemente da minha concordância ou não, elas acontecem. Então, nesse momento, eu quero que você perceba que os seus pais, esse homem e essa mulher, são grandes e você é uma criança, mesmo que você tenha um pai e uma mãe, ou mesmo que você tenha um filho ou uma filha, mesmo que você conseguiu passar a vida adiante, seus filhos estando na vida ou não estando na vida, você conseguiu passar a vida adiante por causa dos seus pais. Então é necessário ter uma postura de respeito e de gratidão imensa diante dos seus pais, porque você está vivo, você está viva, você foi beneficiada, você foi beneficiado por isso. E nesse momento, para trazer para a sua vida aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, porque se você é filha ou filho dos seus pais e não é feliz, olhe para os seus pais e diga a eles: muito obrigada, meus pais, pela vida que vocês me deram. Mesmo com a tristeza que vocês tiveram durante toda a vida, eu reconheço que essa tristeza também contribuiu para que eu estivesse na vida nesse momento. Então, reconhecer os pais como os pais são, se os pais são agressivos, são violentos, é preciso agradecer a origem que te deu a vida, de onde você veio, quais são as suas raízes. E essas raízes, elas não são defeituosas, elas não têm problemas, porque você está aí, diante de mim, com essa vida que você pode realizar coisas maravilhosas. Então, nesse momento, eu quero que você possa, se você tiver essa oportunidade, quando você se encontrar com seus pais, você vai fazer essa reverência diante dos seus pais. E isso é uma reverência física. A gente consegue perceber que na cultura japonesa existe um modo de agir diante dos pais ou diante de pessoas importantes, que é fazer uma reverência, é reverenciar o outro pela grandeza que essa pessoa representa. Então, quando você puder olhar para o seu pai, você de pé diante do seu pai, você vai se curvar a sua cabeça, abaixar a sua cabeça, inclinar o seu tronco para frente, num sentimento interno de que você reconhece que o seu pai é grande e é maior do que você. E você vai dizer a ele as seguintes palavras. Você se curva então diante dos seus pais e você vai dizer a ele: Pai, eu estou me curvando diante de você porque você é o meu pai e eu sou a sua filha. Esse movimento pode ser um movimento estranho para o seu pai. Às vezes ele está sentado no sofá, às vezes ele está procurando alguma coisa na cozinha, mas faça esse movimento de reverência. Faça essa saudação com aquilo que está dentro do seu coração, com esse sentimento de reconhecer o seu pai. A mesma coisa você vai fazer com a sua mãe. Você vai inclinar a cabeça, vai jogar um pouco dos seus ombros para frente e vai dizer: Mãe,
eu estou me curvando diante de você, porque você é a minha mãe e eu sou a sua filha. Esse é um movimento de reverência muito importante para a sua vida. Por quê? Porque é uma forma que você tem de agradecer aos seus pais pela vida que você ganhou. Você ganhou um super presente. Então, quando você tem a oportunidade de reverenciar o seu pai e a sua mãe, você também está dizendo para eles que você também reconhece eles do jeito que eles são. E eles são grandes e você é pequeno. Que eles são grandes porque são os seus pais e você é pequeno porque diante dos seus pais você é uma criança. Você tem um tamanho muito menor do que os seus pais. Se você não tem os seus pais em vida, ou um está em vida, o outro não está em vida, você pode fazer a mesma coisa. E você vai perceber que você vai se preencher de uma felicidade que está aí dentro de você, em cada célula do seu corpo, mas que você não acessa porque você se coloca numa postura de querer corrigir os seus pais, de querer que os seus pais fossem indiferentes, de querer ser maior do que os seus pais, porque você estudou, porque você tem um trabalho interessante, ou porque você ganha muito dinheiro, ou porque você realiza algo muito fantástico para o mundo, ou porque você se tornou famoso. Diante dos seus pais, nada disso é status. Isso cai por terra, isso se esvazia. Então, você quer que os seus filhos sejam felizes, é necessário que você esteja vinculado em primeiro lugar com seus pais. Que você receba dos seus pais a satisfação pela vida que você ganhou. É necessário que você restabeleça esse vínculo de amor com os seus próprios pais. Somente dessa maneira você pode ser feliz na vida. Somente dessa maneira você poderá ensinar aos seus filhos como ser feliz. Ensinando para eles o tamanho que eles têm diante da vida, ensinando para eles o tamanho que eles têm diante de você, que é mãe e que é pai. E ensinando para eles que eles precisam reconhecer o grande presente que ganharam de vocês. Então, não é objetos, não é presentes. A gente sabe que existem tantas pessoas cada vez mais vazias, cada vez mais insatisfeitas, que procuram em um objeto ou outro uma satisfação que nunca é preenchida. Você só conseguirá preencher essa satisfação na sua vida quando você se encher do amor dos seus pais, tanto do seu pai quanto da sua mãe. Márcia, seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Então eu quero dizer para você, você tem dificuldade em ser feliz? Procure o nosso atendimento, faça uma sessão de constelação familiar para que você consiga compreender por que é tão difícil para você, no seu contexto, ser feliz, ter satisfação com a vida, ter uma vida mais leve, mais fluida, se conectar com o fluxo de amor que vem dos seus pais. Então, que criança é você no dia 12 de outubro? É uma criança que conseguiu tomar os pais? É uma criança que sabe cuidar dessa criança interior que de vez em quando aparece na vida?
de vez em quando causa alguns transtornos pelo mundo. Então entenda, você merece ter uma vida mais satisfatória, com mais leveza, reconhecendo qual é o seu papel no mundo, reconhecendo qual é o seu lugar. Todas as vezes que nós sabemos qual é o nosso lugar, nós temos satisfação. E tudo que acontece ao nosso redor vem como uma situação de leveza, uma situação de contentamento, uma situação agradável. Então, não perca a oportunidade que você tem de perceber o fluxo de amor com seus pais, porque somente isso poderá tornar você uma pessoa plenamente feliz e realizada. Você busca a felicidade? Você quer ser feliz? Então, busque um caminho de solução, busque ajuda, faça uma constelação familiar e perceba os motivos de que até hoje, mesmo você passando por várias sessões terapêuticas de outras naturezas, você comprando vários objetos, você conquistando várias circunstâncias da sua vida, você ainda não conseguiu ser feliz de fato. Não perca essa chance. Seja bem-vinda, Telice. Nós estamos hoje finalizando a nossa live. As nossas lives elas vão ser realizadas nas quartas-feiras, às 8h32. E a gente vai percebendo a necessidade de aumentar ainda mais essa conversa. Que saudade, hein, Telice, dos nossos encontros. Muito obrigada. Um beijo para você também. Então eu quero deixar aqui esse convite para que você marque aí na sua agenda, para que você comunique às pessoas dos seus relacionamentos. Tá vendo uma pessoa triste, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa incomodada com as situações que acontecem na vida dela? Dê para ela um caminho de solução, ofereça para ela uma oportunidade de construir um caminho mais fácil. A vida pode e deve ser de outra forma. Talvez você não tenha conquistado isso até hoje, mas eu digo a você que isso é possível. Então, mereça e dê essa oportunidade para você mesma, para você mesmo. Gente, tem alguém que tem dúvida e quer fazer algum comentário? Nós estamos chegando ao fim da nossa live, nós temos 2 minutos e ainda nós podemos falar um pouco mais sobre o tema dessa noite. Então eu peço que você encaminhe essa live para alguém que precisa entender que ser feliz é possível para quem procura esse caminho. Porque tem gente que vai permanecer em sofrimento e aí a gente precisa também concordar com isso, que existem pessoas que necessitam continuar sofrendo, reclamando e vivendo situações difíceis na vida, né? É preciso a gente também reconhecer que isso também é um destino difícil, mas que a gente precisa concordar com esse destino difícil. Não pode querer arrancar ninguém do lugar, tá? Cada um tem que se mover sozinho, cada um se move sozinha. Então eu deixo um grande abraço para você e eu espero que você esteja conosco nessa nova jornada do Instituto Iluminada. Muitas surpresas virão para beneficiar a sua vida. Esteja conosco. Muito obrigada e até!